Alô, bom dia! Você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Faltam 7 dias para o fim do governo de Donald Trump, mas para as Forças Armadas, para o alto comando das Forças Armadas, Biden já é o presidente. Ontem, um memorândum da junta militar foi divulgado pelos chefes do Estado-Maior, declarando que Joe Biden se tornará o 46º presidente dos Estados Unidos e comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, no dia da posse. A matéria está no InfoWars e diz o seguinte: em 20 de janeiro de 2021, de acordo com a Constituição confirmada pelos estados e tribunais e homologada pelo Congresso, o presidente eleito Biden será empossado e se tornará o 46º comandante em chefe, afirma o memorando do alto comando das Forças Armadas. Você está vendo aqui, foi publicado no Twitter com a assinatura do alto comando. Vocês podem ver aqui as várias assinaturas do alto comando. Bem, a matéria continua dizendo que o memorando assinado pelo presidente da Junta de Chefes do Estado-Maior, General Mark Milley, junto com chefes do Departamento de Defesa, condenou os protestos no Capitólio na semana passada, chamando-os de atos de violência, sedição e insurreição. O motim violento em Washington, diz o memorando, em 6 de janeiro de 2021, foi um ataque direto ao Congresso dos Estados Unidos, ao edifício do Capitólio e ao nosso processo constitucional. Lamentamos as mortes dos 2 policiais do Capitólio e de outras pessoas ligadas a esse evento sem precedentes, diz o memorândum. Diz também o memorândum que nós testemunhamos ações dentro do edifício do Capitólio que são inconsistentes com o Estado de Direito. Os direitos de liberdade de expressão e reunião não dão a ninguém o poder de recorrer à violência, o direito de recorrer à violência, sedição e insurreição. Como membros do serviço, devemos incorporar os valores e ideais da nação. Apoiamos e defendemos a Constituição. Qualquer ato para interromper o processo constitucional não é apenas contra nossas tradições e valores, mas é contra a lei. Bem, o memorando não relaciona o presidente Donald Trump com o que condena ter acontecido no Capitólio, mas corrobora a sessão do Congresso que validou os votos do Colégio Eleitoral. Portanto, saúda Joe Biden como presidente, 46º presidente dos Estados Unidos, ao qual as Forças Armadas apresentarão a sua submissão, ou já apresentaram, teoricamente, através do memorando. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para as Forças Armadas, Donald Trump não tem poder nenhum nesses 7 dias que lhe restam à frente dos Estados Unidos para decisões que envolvam um conflito militar, por exemplo, ou conflitos militares. Isso fica muito claro, porque será isso que pensa o próximo chefe a ocupar a presidência daqui uma semana, caso Donald Trump decida por uma ordem em relação ao Irã, por exemplo? Bem, aí as Forças Armadas teriam que consultar um segundo presidente. Isso quer dizer que o primeiro não teria poder algum de decisão. Bem, esta não é a visão do Jerusalém Post quando traz uma matéria hoje em relação ao Irã. Diz a matéria que os militares iranianos lançaram um exercício de mísseis navais de curto alcance hoje, quarta-feira, segundo a TV estatal iraniana, em um momento de alta tensão entre os arqui-inimigos, Teherã e Washington. A matéria está completamente errada.
Em relação ao Washington, a Casa Branca, ou melhor, a cadeira presidencial para os militares americanos está vaga, está apenas esperando que Joe Biden, o 46º presidente, a ocupe. Portanto, Jerusalém Post erra, como de resto, quem sabe, as forças de defesa de Israel, se acreditam que existe tensão hoje entre Washington e Teherã. O que existe, na verdade, é um grande silêncio do próximo presidente norte-americano em relação ao Irã. E o Irã, sabendo disso, está mais provocador do que nunca. Só Israel não descobriu isso. Pois é. Isso que Israel colocou aqui, ou melhor, que a mídia de Israel está colocando, que há uma tensão, se aplicaria há 6 meses atrás, por exemplo, ou há 1 ano. Bem, aí sim haveria a possibilidade de uma grande resposta de Washington, mas não é mais o caso. Até 6 meses atrás, Donald Trump tinha ainda a possibilidade de vencer as eleições e, portanto, contava como um player, como um forte ator no xadrez da geopolítica. Hoje não é mais o caso. Israel precisa acordar para essa realidade. Há 6 meses atrás, o Irã não faria essas demonstrações de força que está fazendo hoje. É bom lembrar. E se está fazendo hoje com progressiva intenção de assustar, é porque não vê nenhum problema relacionado com Washington, por exemplo. Mas parece que os judeus tão inteligentes não descobriram isso ainda. Bem, outra notícia interessante, essa saída no The Blaze, na mídia americana, The Blaze, ontem, disse que o Deutsche Bank, com sede em Frankfurt, Alemanha, que supostamente financiou mais de 340 milhões em empréstimos para a Trump Organization, do presidente Donald Trump, cortou relações com o mesmo e não fará mais negócios com a Trump Organization. As medidas vêm na sequência do cerco mortal ao Capitólio, diz a The Blaze, em 6 de janeiro, executado por partidários extremistas. Os democratas da Câmara apresentaram, segunda-feira, um artigo de impeachment em conexão com o ataque ao Capitólio. E na noite de segunda-feira, o New York Times noticiou que o banco não fará mais negócios com o presidente, que tem diversos empréstimos pendentes com vencimentos nos próximos anos. Disse o Times. O Deutsche Bank tem sido o principal credor de Trump por 2 décadas e decidiu por não mais fazer negócios com Trump ou sua empresa no futuro. De acordo com isso foi dito para o Times, de acordo com uma pessoa familiarizada com o pensamento do banco. O senhor Trump deve atualmente ao Deutsche Bank mais de 300 milhões, com vencimento nos próximos anos. O banco concluiu, portanto, que, sem perdoar a dívida, não há como se livrar do relacionamento com Trump antes do vencimento dos empréstimos. Bem, isso quer dizer 2 coisas. Ou o presidente Donald Trump teve uma dívida perdoada porque o banco preferiu, para não mais fazer negócios com ele, deixar para lá os pendentes. Ou então recebeu apenas um aviso que depois do último boleto pago por Donald Trump não haverá mais negociação. Não ficou claro na matéria. Mas o que está claro na matéria é isso. Donald Trump é tão perigoso, ou será tão perigoso para o sistema, como foi o presidente Trump. O cidadão Donald Trump continuará sendo um perigo. Como cidadão, o seu perigo está naquilo que ele testemunhou. Aliás, testemunha é uma palavra que causa calafrios em qualquer processo,
ou qualquer réu incriminado que foi a tribunal. Há uma testemunha. Pois é, o Donald Trump, presidente, entregará o poder no dia 20 e passará a simples cidadão, tem muita coisa para contar. Continuará, claro, contando muitas das coisas que viu e ouviu na presidência. Ele testemunhou coisas gravíssimas, que não teve tempo ou força suficiente para expor de modo oficial ou através de seus procuradores enquanto governante, mas continuará falando. E é por conta disso que começou já um grande cerco ao cidadão, e não só ao presidente. Em relação ao presidente, a esquerda quer até mesmo impeachmentá-lo, ainda que depois que tenha deixado o cargo, o que é inconstitucional. Não se pode fazer impeachment de quem já deixou o cargo, mas a esquerda não quer saber, quer caçar os direitos de Trump e calar-lhe totalmente a voz, para que não incomode como cidadão. Acontece que ele incomodará sim. É uma testemunha. E o tribunal? Bem, o tribunal é o tribunal da vida, e nele vale tudo. Cada um ou cada qual tem o direito de manifestar-se a seu modo, e Trump o fará certamente. Bem, em relação aos apoiadores de Trump, esses também estão sendo perseguidos, o que era de se esperar, claro. Um exemplo disso foi a Universidade de Harvard ter demitido uma congressista, uma deputada republicana, por ela ter votado a favor do bloqueio do resultado das eleições dos Estados Unidos. Trata-se de Elise Stefanik, republicana do estado de Nova York. Ela é um dos 147 membros da Câmara Baixa que, após os tumultos, votaram contra a ratificação dos votantes da eleição presidencial de Joe Biden, conforme solicitado pelo presidente Donald Trump, disse o Infobae. Paralelamente ao seu trabalho legislativo, Stefanik atuou como membro do Comitê Consultor Sênior da Universidade de Harvard, onde formou-se em 2006. O premiado Centro Acadêmico de Harvard, no entanto, anunciou na terça-feira, ontem, a demissão imediata de Stefanik como membro consultor daquela universidade. Disse a Harvard: Elise fez declarações públicas sobre a suposta fraude eleitoral na eleição presidencial de novembro, que não tem base ou evidências para apoiá-los. Além disso, fez declarações públicas sobre as decisões de diversos tribunais relacionados à eleição, que também são incorretas, disse a carta do reitor da Kennedy School da Universidade de Harvard, Douglas Elmendorf, melhor dizendo. Bem, isso é só um exemplo. O fato é que a caça às bruxas, como disse o presidente, começou. Muitos dos seus funcionários não conseguirão emprego por aí, pelo menos não tão cedo. E já tem gente dizendo, inclusive alguns congressistas americanos, da ala radical dos democratas, que é preciso construir na América centros de reeducação para filhos de apoiadores de Donald Trump, porque seus pais são pessoas más por terem apoiado Trump. Portanto, é preciso cuidar imediatamente para que os filhos, sob a influência desses pais, não se tornem também eles pessoas más. Por isso, reeducação já. O nome é pomposo, bonitinho, Centros de Reeducação. Quem inventou os centros de reeducação foi Xi Jinping agora, ou melhor, os centros foram inventados há muito tempo, são campos de concentração, na verdade, com esse nome bonitinho, Centros de Reeducação, mas são campos de concentração. Pois é, querem trazer de volta os campos de concentração para a América. Isso já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, principalmente na região de Los Angeles e também na Flórida.
onde japoneses eram submetidos à reeducação. Nome bacana, né? Pois é. É a China fazendo escola. A vida não será fácil daqui para frente, por isso, muito cuidado hoje, todo cuidado hoje é pouco. Nós estamos hoje cerceados da liberdade. Amanhã pode ser que nos queiram a própria vida. Simples assim. Tudo, claro, em nome da paz, da ordem e da democracia. Nada de novo nessa história. Os comunistas costumam fazer isso de quando em quando. Grandes expurgos mundiais para tornar o mundo melhor. E fica cada vez pior, percebeu? Pois é. Bem, como diz um amigo aqui do canal, o Sebastião, vamos aguardar, porque agora quem era pedra virou vidraça. Até depois.